quem é o autor de uma obra? Essa pergunta parece fácil, é só a gente dizer, é quem cria a obra. Mas as coisas, na verdade, não são tão simples assim. Vocês devem ter acompanhado nos últimos anos notícias informando que alguns animais faziam obras artísticas. Tudo bem que o assunto nem é tão novo. Também teve, uns anos atrás, uma novela em que um macaco pintava quadros. Mas o que acontece quando um macaco acaba fazendo uma foto de verdade que fica tão famosa que vai até parar em capa de revista? A gente conta para vocês neste episódio. A história, na verdade, é bem famosa. O fotógrafo inglês David Slater estava na Indonésia, tirando fotos de macacos nativos. Existe uma controvérsia sobre o que aconteceu depois. Na primeira versão, ele programou a câmera para que ela fosse usada pelos macacos, que acabaram eventualmente fazendo as fotos, por acaso, que ficaram muito famosas. Na segunda versão, o macaco, que aliás se chama Naruto, furtou a câmera do David Slater, fez as fotos sozinho e quando ele recuperou a câmera, ele encontrou um monte de foto que não prestava para nada, mas 2 ou 3 fotos que eram muito boas. E é a diferença exatamente entre essas duas histórias que nos ensina quem pode ser autor pela lei brasileira. Aliás, vamos a ela. A Lei Brasileira de Direitos Autorais, no seu artigo 11, diz que autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Ou seja, para você ser autor, é necessário cumprir com esses 2 requisitos: ser pessoa física e ter criado a obra. Se nós olharmos para a segunda versão da história, aquela em que o macaco furtou a câmera, a gente sabe que o macaco é, no mundo dos fatos, quem criou a obra. Foi ele que tirou a fotografia. Mas ele não é pessoa física, logo não pode ser autor. Nessa segunda versão também, o David Slater também não é autor, porque embora ele seja pessoa física, ele não criou a obra. A câmera foi furtada pelo macaco, que usou a câmera sozinho. Nesse caso, como é que ficaria? Nós temos o macaco, que não é pessoa física, logo não pode ser autor. Temos o David Slater, que é pessoa física, mas que não criou a obra, logo também não é autor. Por isso que vários estudiosos do assunto identificaram essa obra como sendo uma obra em domínio público, justamente por falta de autor. Mas a câmera não era do David Slater? Pois é, mas esse não é um elemento levado em consideração pela lei brasileira. Contudo, se nós nos ativermos à primeira versão da história, aquela em que o David Slater programa a câmera e deixa com os macacos, nesse caso, talvez a gente possa dizer que ele é sim o autor da foto, porque ele teria o controle criativo. Ele poderia dizer que a obra dele é entregar a câmera para os macacos e o resultado disso, as fotos tiradas pelos macacos, são apenas uma parte daquilo que ele entende como sendo sua própria obra. Eu sei que para quem não tem formação em direito pode parecer um pouco triste o que eu vou dizer, mas animais não são sujeitos de direito. Animais são objeto de direito. É claro que existe todo um movimento para conceder maior proteção aos animais. E alguns países, como França e Portugal, têm inclusive mudado suas leis para dar mais proteção a eles. Mas como eles não são sujeito de direito, eles não podem deter direitos, e é por isso que o macaco não pode ser titular de direito autoral. Fim da história da selfie do Naruto? Não necessariamente, porque falta contar para vocês que o David Slater foi processado nos Estados Unidos por ter violado direitos autorais do macaco. É claro que essa ação judicial não nos ajuda muito aqui nessa discussão, porque ela responde uma outra pergunta: se o macaco pode ou não ser titular dos direitos autorais, o que a gente já viu não é o caso. Só que tem um outro ponto que precisa ser levado em conta. É a conexão, que pode parecer surpreendente a vocês, entre esse caso da selfie do macaco e a inteligência artificial. Pensem só comigo. Se nós temos que discutir qual é a relação de uma obra criada por alguém que não tem personalidade jurídica, que não pode ser sujeito de direito, como são os animais, isso vai nos ajudar também a compreender quem é autor ou quem é titular de direitos autorais numa obra criada por inteligência artificial. Percebe a conexão? A criação de obras por inteligência artificial e quem pode ser o autor e o titular desses direitos vai ser abordado em um dos próximos episódios da série. Portanto, acompanhe nossos lançamentos para não perder esse debate. Então, a pessoa jurídica não pode ser autora? Pela lei brasileira, não, embora ela possa ser
titular de direito autoral. Parece a mesma coisa, mas não é. Inclusive, a diferença é fundamental. Autor, a gente já viu, é só a pessoa física e é a pessoa que cria a obra literária, artística ou científica. Titular é quem detém os direitos econômicos sobre a obra. Portanto, o autor vai ser sempre uma pessoa física, mas ele pode transferir esses direitos econômicos sobre a obra para uma outra pessoa física ou até para uma pessoa jurídica. Um fotógrafo que trabalhe para um jornal, para uma revista, por exemplo, ao fazer as fotos, vai ser sempre considerado autor. Mas ele pode transferir os direitos econômicos sobre a foto para o jornal ou para a revista, pessoas jurídicas para a qual ele trabalha. E coautoria é possível? Sim, desde que seja entre pessoas físicas. Inclusive, coautoria é algo muito comum, tanto na música quanto, por exemplo, em trabalhos acadêmicos. Você deve se lembrar que no episódio passado a gente falou sobre Sistema Internacional de Direitos Autorais e de Domínio Público. Então, ainda sobre o assunto, o artigo 14 da Lei de Direitos Autorais tem um dispositivo muito interessante que fala o seguinte: é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Cá entre nós, nem gosto muito dessa denominação obra caída em domínio público. Parece que a obra sofre um demérito, não é? Por entrar em domínio público. Acho que seria muito melhor se a lei falasse que a obra ascendeu ao domínio público. Ela pode ser usada por todo mundo. Parece um status muito melhor, você não acha? Ou seja, você pode pegar uma obra em domínio público e adaptar, remixar, transformar, modificar, criar uma nova obra a partir dela. E você vai ser considerado autor dessa parte nova. É a sua chance de ser coautor de uma música com algum compositor clássico ou de uma obra literária com algum autor que já tem a sua obra em domínio público. E aí, alguma ideia? Conta aí pra gente nos comentários que obra você gostaria de remixar. Agora me ouça por mais um instante. Ideia não tem proteção. Lançou, tá no mundo. Esse é o tema do nosso próximo episódio. Não deixe de vê-lo com atenção. Até lá!